Olá, seja bem-vindo ao Conexão GAP, o programa que conecta você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, porque o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular a você que nos assiste a se envolver nos problemas da sociedade e do Brasil como um todo, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o advogado Daniel Mendonça, que vai falar para a gente sobre o tema criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal. Olá, doutor Daniel, muito obrigado por aceitar o convite do Conexão GAP. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço o convite e espero que os telespectadores do programa possam ser informados sobre um tema de grande relevância, né, para os dias atuais. Um tema polêmico e um tema que envolve muitas dúvidas. E eu gostaria de começar, Daniel, perguntando sobre o que aconteceu recentemente, né, no Supremo Tribunal Federal, que foi pela decisão de criminalização da homotransfobia. Mas antes da gente começar a discutir mesmo esse processo, o que é homotransfobia? Carlos, a homotransfobia, a própria semântica do termo homo, né, iguais, transformação e fobia, que é uma espécie de aversão, na verdade, é de fato uma aversão a todo comportamento homossexual e transexual de um grupo da sociedade, né, do LGBT e afins, que tem sido, não tem sido muito aceito por uma outra parcela da sociedade. Nós vivemos numa sociedade plural e heterogênea, né, onde você tem segmentos. E a homotransfobia, poderíamos dizer que seria uma discriminação odiosa a esse segmento, a esse grupo de indivíduos que compõem a sociedade. Existem projetos de lei hoje no Congresso Nacional, nós falamos isso no Supremo, em relação à criminalização da homotransfobia ou não? Existe sim, Carlos. Nós podemos citar dois exemplos, né? Nós temos o caso da inclusão de um artigo na Lei Maria da Penha, que é aquela lei que foi alcunhada, né, com essa terminologia em proteção às mulheres vítimas de agressão de seus companheiros, de seus maridos, ou que tem alguma relação de afetividade. Então, há hoje um projeto de lei que tramita no Congresso para a inclusão dos transexuais como também vítimas desse tipo de crime. E nós temos também um projeto de lei para a inserção no crime de racismo da homotransfobia. Então, os dois projetos existem. Não existe lei ainda publicada, promulgada, mas os projetos tramitam no Congresso Nacional. É importante destacar, doutor Daniel, a questão do papel do STF e do Congresso Nacional nesses temas. O STF, ele pode legislar em favor de determinado tema? Como que funciona esse processo? A gente tem a decisão, porque você acabou de falar que existem projetos no Congresso Nacional, mas que não se converteram efetivamente em leis. Exatamente. Mas o STF regulamentou. Como que funciona isso? Olha, funciona da seguinte forma. Nós vivemos num país em que a nossa Constituição Federal assegura a harmonia e a independência dos poderes. Então, nós temos o poder legislativo, cuja função é legislar, poder legiferante. Nós temos o poder executivo, que é a administração, e nós temos o poder judiciário, que cuida da parte jurídica, da parte das normas, da aplicação da lei conforme os seus ditames. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem um papel de guardião da Constituição. Então, ele vai fazer as interpretações conforme a Constituição. E ele não pode
tomar a frente em legislar. Isso é a competência do Poder Legislativo. Mas ele pode dar um contorno de interpretação constitucional a determinados casos. E foi isso que aconteceu. Na verdade, um determinado partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e foi recepcionado pelo Supremo por entender que houve uma mora por parte do Congresso Nacional na edição de leis que tivessem como mote essa preservação, essa proteção a esse grupo LGBT e afins. Essa mora constitucional, por quê? Porque existe lá na Constituição dois incisos, o inciso 41 e o inciso 42, que determinam uma proteção mais efetiva no campo penal, numa repressão penal, para os direitos fundamentais, violação de direitos fundamentais. E essa questão do gênero, né, e de opção sexual está intimamente ligada a um direito de personalidade do indivíduo, né? Então, o que se discute é isso, que não existia, não foi publicado, promulgado pelo Congresso, uma norma que viesse criminalizar atitudes contra esta gama de pessoas, né, que tenham, em razão de sua orientação sexual ou sua ideologia de gênero, estariam sendo discriminadas. E o que fez o STF? O STF, entendendo que houve uma omissão do Poder Legislativo, dentro da sua competência constitucional, interpretou que deve haver uma proteção e determinou que o Legislativo criasse uma lei. Mas enquanto essa lei ainda não for efetivamente criada, eles entenderam por dar uma proteção no âmbito penal para esse grupo por meio da lei de racismo. Porque eles entendem o seguinte, o racismo, muita gente pode interpretar, o racismo é só em razão da etnia ou da cor da pele. O Supremo tem um julgado paradigmático que ele entende que o racismo ele vai além da questão fenótipa. Ele vai também, é o denominado racismo social. Ou seja, todo atrocismo, todo ato de violação a determinados grupos em razão da sua ideologia, em razão da sua crença, em razão da sua etnia, em razão da sua filosofia, também pode caracterizar esse crime de racismo, o racismo social. Então, com essa interpretação, o que o Supremo fez? Entendeu que, no caso do grupo LGBT e afins, que todo ato de violação a esse grupo pode sim caracterizar o crime de racismo, né? Até que se venha uma lei específica para uma proteção, uma tutela penal para esse grupo. Eu entendi que né, todo o processo, né, o papel que o STF exerceu nesse caso, né, e até a sua definição de homotransfobia, que é esse ódio, né, e isso se convertendo ali em crime. Mas uma pergunta que muito importante para a gente deixar isso bem claro é o que realmente caracteriza esse crime. Porque hoje nós vemos assim, diversas situações que, diante de uma situação que a pessoa expressa uma opinião própria, isso é caracterizado talvez como homotransfobia, homofobia. E como que isso é caracterizado em lei? O que realmente determina aquilo que é homofobia ou homotransfobia? Carlos, igual eu te falei, nós não temos ainda uma lei definindo conduta típica. Esse ponto vai caracterizar, essa atitude vai... Não, nós não temos ainda uma definição legal. O que nós temos como parâmetro é a lei do racismo. E a própria lei do racismo traz diversas normas, diversas condutas que poderiam caracterizar. Por exemplo, lá na lei de racismo, tem uma norma que fala que qualquer ato que venha impedir um casamento, por exemplo, né, coibir o casamento em razão da etnia, em razão da cor da pele, é caracterizado como um crime de racismo. Lá nós temos diversas modalidades de punição, mas a mais comum é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. No caso da homotransfobia,
e a sua pergunta é muito importante, porque nós temos também assegurado pela Constituição Federal o livre exercício, né, da atividade religiosa e o direito de expressão. Mas um direito não pode tolher a existência de outro. Há de se haver uma harmonia. E o Supremo, preocupado com essa questão, sobretudo no aspecto religioso, né, das lideranças religiosas, entendeu que as profissões, né, de fé, aquilo que é dito com base em dogmas, com base em aspectos das escrituras sagradas, aí que eu não estou falando de uma religião específica, que pode sim haver uma pregação, um sermão, uma exposição com base nas escrituras de determinadas entidades religiosas. E isso não configuraria um discurso de ódio, um discurso agressivo a esse grupo, não caracterizaria o crime de homotransfobia. Por quê? Porque nós vivemos num Estado laico, mas o que poderia caracterizar é aquilo que passa, aquilo que ultrapassa os limites do razoável. Se um pastor, por exemplo, prega a constituição de uma família calcada em relações heterossexuais, busca o embasamento disso na Bíblia, apresenta isso para os fiéis, busca a conversão de pessoas, prosélitos, né, para aquela atividade religiosa, ele não está cometendo crime algum. Agora, não seria incoerente, né, diante de uma exposição dentro do templo e pregações que o pastor ali exerce, obviamente que essa pregação ela vai influenciar o modo de vida daqueles fiéis. E esses fiéis eles podem, em espaços públicos, expressar uma opinião acerca daquela questão. Então, diante de uma universidade, por exemplo, diante de uma aula, eu posso manifestar a minha defesa pela família tradicional, pela família de homem e mulher, né, constituindo ali o que caracteriza realmente uma família. E se dentro da sala de aula existe alguém se posicionando dessa forma, por elementos também de fé, né, que ela tem, que ela exerce, isso poderia ser constituído também como um crime de homotransfobia? Eu penso que a incitação ao ódio, a incitação à discriminação, a incitação à aversão é que caracterizaria para mim o crime. A defesa de um posicionamento pessoal calcado em pontos religiosos, em cima de uma tese, em cima de um dogma, eu penso que não configura crime algum, porque é um direito de expressão, é um direito de manifestação. O cuidado que se deve ter é contextualizar essa sua posição dentro de parâmetros que realmente estejam ligados à sua fé, ligados à sua crença, e desde que isso não extrapole os limites dessa exposição. Nós não podemos criar, hoje, e isso é uma advertência para a liderança cristã, não querer extrapolar esses limites, né? Vivemos numa sociedade plural e diferenciada. O que a legislação tem encaminhado, né, as normas têm encaminhado, é para buscar uma harmonia entre os desiguais, entre aquele grupo que entende que a família tem que ser calcada em relações apenas heterossexuais e aquele grupo que entende que não. Então, como se harmonizar isso, né? Então, se há um abuso, se há um excesso por parte da maior parte da população que entende que a relação heterossexual, que é a consentânea com a sociedade brasileira, e oprime a minoria, vem então a lei para quê? Para trazer essa proteção no campo penal. Mas isso não impede que haja posições antagônicas de expressão de pensamento, sobretudo quando esses pensamentos são calcados em princípios e em dogmas que fundamentam as religiões. E aqui eu não estou falando só da igreja evangélica. Sim, sim. Todas as religiões que têm os seus fundamentos. Isso o Supremo Tribunal Federal, ele assegurou, ele ressalvou que esse tipo de conduta não configuraria crime. A grande preocupação, Daniel, é que existe uma militância muito forte por trás desses movimentos. E
Me parece um tanto quanto estranho utilizar, por exemplo, da questão do racismo para encampar essa questão da homotransfobia. Até porque o racismo, né, a gente vê luta de homens como Martin Luther King, tantas pessoas que deram a vida ali por causas, né, de preconceito contra negros ao longo da história, que é realmente não se assemelha a essa questão que a gente vê hoje do movimento LGBT, que é uma questão comportamental e que isso, muitas vezes, utiliza-se desses argumentos que os negros fizeram lá atrás para justificar algo agora. Eu vejo que é importante a gente conversar, destacar que o respeito ele é fundamental para todas as pessoas. Né? Nós, como cristãos, nós precisamos de respeitar todas as pessoas, independente de opção sexual, independente de religião. Cristo fez isso, né? E nós precisamos de fazer da mesma forma, mas isso não significa que nós precisamos de concordar e achar que talvez o modelo que o movimento prega, ele deve ser aplicado para toda a sociedade. Então, é importante de nós entendermos isso. O respeito ele é importante, mas nós podemos nos posicionar, né, em frente a todos os espaços que nós ocupamos. Carlos, se você me permite, eu gostaria de fazer uma abordagem de um caso prático que eu vivenciei. Sim, só para a gente precisa de 20 segundos para a gente finalizar, que a gente já está com o tempo. Tá. Não, na verdade, eu ia te contar um caso que aconteceu no tribunal, que eu acho interessante. É um casal, um casal de homossexuais, na verdade era uma mulher, né, duas mulheres, estiveram num restaurante e tinha uma promoção para casais. E ao final do jantar, as duas se declararam casal e o garçom não quis dar o desconto, falou, não posso, tem que ser casal, homem e mulher. Chamou o gerente desse estabelecimento, também não aceitou. Resultados, foi parar no tribunal e o tribunal condenou aquele restaurante, aquela churrascaria, por danos morais, R$5.000 para cada uma daquelas pessoas, porque não tinha ali uma explicação qual tipo de casal. Se seria apenas casal heterossexual ou não. Ou se teria que apresentar certidão de casamento ou uma declaração de união estável firmada em cartório. Então, com base nesses fundamentos, a justiça entendeu que deveria indenizar. Então, são cuidados que hoje a sociedade deve tomar em relação a essa questão. É apenas um exemplo que eu estou trazendo de algo que eu assisti, né, no julgamento no tribunal, que nos serve como alerta. Precisamos sim respeitar, mas isso não nos retira também o direito de nos manifestar de forma respeitosa o nosso posicionamento acerca da nossa fé, daquilo que nós entendemos como que as Escrituras Sagradas nos recomendam como cristãos, que também devemos ser respeitados nas nossas posições. Exatamente. O respeito ele é fundamental, né? Em qualquer situação, e respeito ele não necessariamente implica em você concordar com tudo aquilo que é feito. Eu respeito, entendo que nós vivemos uma sociedade plural, mas eu posso me posicionar, né, de forma bem clara e com base na minha fé. Né? Isso não é problema algum em qualquer espaço público. Doutor Daniel, eu agradeço a sua participação por tratar de um tema tão polêmico. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente, mais uma vez, é o integrante do GAP, Pablo Almeida, que vai responder a nossa pergunta do quadro GAP Responde. Pablo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Qual é a nossa pergunta de hoje? Então, Carlos, a nossa pergunta de hoje, ela vem direto de Divinópolis. E quem mandou foi a Larissa Barbosa. E a Larissa pergunta, o cristão pode participar de manifestações políticas? Larissa, depende. Depende do quê? Depende da pauta dessa manifestação. O cristão tem todo o direito de se manifestar politicamente, assim como qualquer outro cidadão. O cristão não é um alienado da sociedade, só porque aceitou Jesus como Senhor.
Pelo contrário, o cristão é agente de transformação na sociedade e para a sociedade. Lembra de Mateus 5, onde Jesus ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Bom, dito isso, eu quero lembrar também das bem-aventuranças. Lembra quando Jesus disse: são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Esse é o ponto. Qual que é a pauta da manifestação política que você está participando? A pauta é defender um criminoso? Defender a legalização de alguma droga? Ou defender o aborto? Se forem essas pautas, sim, você está errada. Não porque essas pautas não condizem com o espectro político, mas porque elas são imorais, são pautas contrárias à palavra de Deus. O que seria dos Estados Unidos sem Martin Luther King Jr. e suas manifestações pacíficas contra a segregação racial no país? Foi um movimento legítimo, pacífico, ordeiro e que buscava a igualdade entre os seres humanos, independente da cor da pele. Resumindo, Deus se agrada quando lutamos por pautas que visam melhorar a nossa sociedade. E quando fazemos isso em conjunto, para que os nossos governantes nos ouçam, ouçam as vozes daqueles que os elegeram. Temos que fazer de forma pacífica e ordeira, acreditando que juntos somos ferramentas nas mãos de Deus para mudar essa sociedade. Então, vamos para a rua sim, defender o que é defensável, segundo os nossos valores cristãos, e não para defender pessoas e projetos que estão à margem da lei de Deus e dos homens. Então é isso, Larissa. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, e você também que quiser participar aqui do GAP Responde, é muito fácil. É só você seguir o nosso perfil lá no Instagram, @gap.unec, e enviar um direct pra gente com a sua pergunta acompanhado da hashtag GAP Responde. Até mais. Pablo, muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso quadro GAP Responde. Mas como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Ana Luísa Guimarães. É com você, Ana. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso quadro Dica GAP. Esse espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a dica GAP de hoje é o livro Fé Bíblica e Crise Brasileira, do autor Paul Friston. O livro apresenta o que ele chama de crise sem precedentes e onda de misticismo brasileiro. Para ele, as igrejas evangélicas não possuem consciência de um projeto histórico e também experimenta grandes carências teológicas, éticas e pastorais. Na obra, Paul une a sociologia com a teologia e as disciplinas da espiritualidade cristã, além de propor caminhos para os seguidores da fé bíblica, nesse momento de oportunidade e perigo em que a igreja evangélica passa por um espantoso crescimento, capaz de influenciar os rumos do país. O autor faz uma brilhante abordagem do potencial político das comunidades evangélicas. De modo único, ele une a compreensão de posses e políticas, esoterismo e ecumenismo à luz das Escrituras. Repetindo então, a dica GAP de hoje é o livro Fé Bíblica e Crise Brasileira, de Paul Friston. Espero que tenham gostado da nossa dica GAP de hoje. Até mais! Ana, valeu pela dica, pelo livro bacana. E agora eu quero falar um pouquinho sobre uma reflexão bíblica que está lá em Lucas. A Bíblia relata a história de um homem chamado Zaqueu, um publicano, um coletor de impostos que trabalhava em nome do Império Romano. Zaqueu era um homem que trabalhava em meio de corrupção, explorava tantas pessoas e, por essa razão, a profissão de Zaqueu era extremamente hostilizada pelos judeus. Apesar dos judeus serem resistentes a essas pessoas, Jesus não as ignorou. Zaqueu não foi o primeiro publicano visto e chamado pelo Mestre, uma vez que o seu próprio discípulo Mateus também exercia tal função. No caso de Mateus, houve um chamado específico de caminhar ministerialmente com Jesus, e ele foi sensível a esse chamado de seguir o Mestre.
Já Zaqueu, também encontrado e chamado por Jesus, nos apresenta uma história de arrependimento de seus pecados, mas ao mesmo tempo de manutenção da sua função. Apesar de se manter como publicano, Zaqueu fez uma declaração ao seu novo Senhor. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quero destacar nesse momento algo muito importante. Perceba que todos aqueles que trabalham no serviço, prestando serviço a uma nação, podem correr o risco de querer ser beneficiado com a riqueza que o cargo proporciona. Vejam que essa é uma maneira de oprimir o povo. Não é nada novo na história da humanidade. Percebemos isso muitas vezes no nosso país. No entanto, é que essas pessoas que se encontram nessa escuridão do pecado podem ser atraídos por Cristo, se arrependerem e passarem a viver uma forma digna de suas funções. Você pode e deve orar por essas pessoas. Nós não estamos isentando da culpa, mas falamos que elas precisam do poder transformador do Evangelho. Quero te agradecer pela audiência do nosso Conexão GAP e espero você no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.